Então, só para a gente visualizar, foi calculada a estrutura. Uma vez que a estrutura foi calculada, eu utilizei um recurso, eu entrei aqui no menu Cálculo, Calcular. Eu utilizei o recurso de não dimensionar, porque o dimensionar ele acaba gastando muito tempo. E a gente está num treinamento, né? A gente está aqui no treinamento, então para não demorar muito nessa parte de dimensionamento, dele escolher a estrutura, eu coloquei o não dimensionar. Uma vez que eu coloco a opção não dimensionar, o resultado, né, a gente tem a partir das verificações relacionadas aos cálculos, às verificações da nossa barra. Se eu entrar aqui no menu ó, Cálculo, Verificar elementos, ele vai me mostrar quem está em vermelho é uma peça que não passou. Quem está em verde passou. Então, essa é a opção ó, relacionada a essa verificação que ele faz. Lembrando, né, que tem peça aí que eu não fiz totalmente aí a opção de flambagem, é treinamento, né? Mas as peças que estão realmente mais configuradas, principalmente relacionada à parte das das correntes, são essas daqui, ó. Bom, não eu perderia muito tempo configurando e não daria tempo de visualizar os outros resultados. Então essas correntes aqui, ó, são realmente as correntes que estão praticamente com as configurações mais corretas, tá? Que foram articuladas, foram zeradas, foram retiradas as opções de introdução, principalmente para ficarem bem parecidas com o tirante, tá bom? Eu vou explicar primeiramente aqui a parte de resultados, a parte de geração de desenhos, depois a parte de visualização dos resultados nas ligações, depois a visualização de relatórios, aí eu venho visualizando as perguntas e respondendo, tá bom? Senão não dá tempo de eu mostrar. Então, segurem aí um pouquinho as perguntas, eu vou mostrar aqui as opções da aula. Se eu não mostrei nada do que vocês estão perguntando aí, vocês voltam a perguntar e eu volto a mostrar para vocês, tá? Então, inicialmente, eu vou mostrar aqui as opções de relatório, finalizo o conteúdo, aí a gente visualiza aí as perguntas, pelo que eu vi são bastante, mas eu vou primeiramente mostrar aqui o conteúdo. Então, ó, primeiramente, só para vocês entenderem, uma vez que você calcula a estrutura, uma vez que você pede o cálculo, o software calcula as barras. Então, ele vai dar inicialmente o resultado das barras. Se eu pedisse para dimensionar, ele ia trocar as peças que não passam por uma peça que passa. E a ideia era deixar a estrutura totalmente verde. Como eu pedi para ele não dimensionar, o que ele fez? Ele analisou os perfis que eu coloquei e vai dizer se esses perfis estão ou não estão atendendo às solicitações. Quem está verde está atendendo às solicitações. Quem está vermelho não está passando. E se você para o cursor do mouse, ele diz o porquê que ela não está passando. Notem que o meu banzo inferior, ele não está passando por causa da resistência. Mas ele até está passando na flecha. Lembra do limite de flecha? Ele está passando aí na flecha. Não está passando na resistência, muito provavelmente por causa daquela carga de 3 toneladas que eu introduzi. É uma carga bem alta, né? Então, por isso que ele não está passando. Nas opções de resultados do software, ele traz resultados gráficos e um deles eu vou mostrar agora. Ó. Vista, frente. Ó. O pórtico da frente é o que mais está sofrendo, porque é o que tem a maior carga. Ó. Então, as barras realmente não estão passando, só umas ou outra. Toda a parte de visualização gráfica, tá? Elas são feitas pelo próprio menu Cálculo. Aí você tem ó, a visualização
dos deslocamentos. Toda vez que você selecionar uma visualização gráfica, o software vai te apresentar duas opções. Uma que ele chama de envoltória. A envoltória é a visualização do melhor e do pior resultado. Então, você sempre tem dois resultados. No caso do deslocamento, ó, você terá dois resultados. O melhor e o pior. Tá ali, ó, dois resultados. Além de envoltória, que te traz dois resultados, você pode escolher uma combinação. A combinação, aí ela vai te dar o resultado a partir da combinação selecionada. Então, envoltória é sempre o pior e o melhor resultado. É até por onde ele dimensiona, né? Pelo pior resultado. Já a combinação, ele vai trazer a combinação que você quer. Ah, eu quero ver o deslocamento por peso próprio, eu quero ver o deslocamento por vento, ou até eu quero ver o deslocamento por uma hipótese de cálculo. Olha a quantidade de hipótese de cálculo que o software traz, né? Ah, mas eu quero saber qual é a pior hipótese. Se você quer a pior hipótese, já pode habilitar a envoltória, que ele vai te dar a pior hipótese. Tá? Por se tratar de deslocamento, ele traz a barra, ele traz o valor em cima do nó, e ele traz aqueles 6 graus de liberdade. Ó. Deslocamento em x, y e z, rotação em x, em y e z. Nós temos também a reação. Então, você tem o deslocamento, que é gráfico. Você tem a reação. As reações são dos nós, ó, com vinculação com o exterior. O nó com vinculação com o exterior também é a mesma coisa. Traz a envoltória e traz a combinação. Ah, eu quero visualizar as reações pelo peso próprio. Você visualiza ali, ó. Está dando 283 toneladas de reação em Z. Ah, mas eu queria ver por uma hipótese de vento. Ó. De vento está dando arrancamento, ó. Então, ele está mostrando que devido à carga de vento, está me dando um arrancamento. Você também tem as envoltórias, ó. Lembrando, sempre que você enxergar a envoltória, são dois valores, o pior e o melhor. No caso da reação, você tem duas envoltórias. A envoltória que ele chama de tensão sobre o terreno e a envoltória de equilíbrio da fundação. Tá vendo? Ó? Envoltória da combinação de equilíbrio e envoltória de tensão sobre o terreno. Notem os valores. Se você pegar aqui, ó, envoltória das combinações de tensão sobre o terreno, 2.127. Então, anota aqui, ó, 2.127. Se você fizer 2.127 vezes 1,4, vai dar 2.977. 2.969, ó. Então, essa daqui é a combinação sem majoração. A de cima é majorada. Bom, por isso que ele traz duas combinações. Se você for passar um relatório para uma pessoa que venha a fazer o seu dimensionamento da fundação à parte, procure passar para ele o relatório de combinação de tensão sobre o terreno, porque aí não vem majorada. Ele vai majorar da maneira que ele quiser, tá bom? Então, nós temos combinação, ó, pode ser a combinação que você queira, peso próprio, ó, carga permanente,
ou pode ser pelas envoltórias. Nós, ao longo da nossa aula, nós também vimos outros esforços, né? Ó. Por quê? Porque ele tem a opção de esforços. Lembra a aula de nó? Eu usei esse recurso, ó, da visualização dos esforços. Quando a gente usa esse recurso da visualização do esforço, significa que você tem o quê? Cortante, axial, momentos, que podem ser por envoltórias. De novo, dois valores, o melhor e o pior, ou por diagramas. O diagramas aqui é igual combinação. Peso próprio, vento, ó, tá bom? Você pode visualizar os esforços que você quiser, ou por envoltória, ou diretamente por combinação. Tá vendo? Ó? Pode colocar os seus valores, é que vai poluindo muito a tela, né? Ó. Por isso que eu acabo não pegando muita informação. Ah, mas ó, nós temos a visualização dos esforços. Tem uma outra visualização de esforço, que é a deformada. Ó. Essa janela, ela é uma janela muito bonita, que ele vai deformar a estrutura. Deixa eu mudar a cor do fundo, ó, para preto, talvez fique melhor de visualizar a deformada, ó. Cálculo, deformada, ó, com a tela preta fica mais bonita. Ele vai mostrar a deformação da estrutura de acordo com a hipótese que a gente usar. Eu vou aumentar um pouco aqui a escala para ficar mais visível ainda. Ó. Olha o peso próprio. Peso próprio dessa estrutura. Aí você tem as opções. Ó. Vento. Olha o vento batendo na estrutura. Olha por que esse nó está dando arrancamento. Ó, porque ele bate e ele quer arrancar a estrutura. Olha lá. É um vento batendo, empurrando a estrutura, por isso que nesse nó ele está dando arrancamento, né? Porque a estrutura está querendo voar. Uma das características de estruturas metálicas é que elas são leves, e dependendo da ação do vento, a estrutura voa mesmo, né? Então, tem que se tomar cuidado, principalmente na hora de calcular lá a placa de base, os chumbadores, ele vai querer combater esse tipo de opção, tá? Então, ó, você tem várias visualizações, ó. Se eu pegar do equipamento, olha como é que está fazendo, ó. Então, assim, sucessivamente. Então, essa janela chama-se deformada da estrutura. Se você gerar do 3D, estiver com a vista 3D, ó, habilitada, ao visualizar a opção de deformada da janela ativa, é a deformada da vista 3D que nós vamos visualizar. Ó. Dá sempre uma ampliada, né? Ó, porque ele melhora para você, ó, a visualização. Fica mais fácil de você identificar na hora de estar utilizando ali, tá bom? Como vocês já viram, nós temos uma opção de visualização de resultados lá no menu Cálculo, uma opção chamada Verificar Elementos. Então, eu vou clicar de novo em Verificar Elementos. Quem está verde é porque passou. Quem está vermelho não está passando, ou seja, não atendeu algum item da norma. Se você quiser visualizar qual item da norma que não foi atendido, o software tem um recurso, né, que é a memória de cálculo desse perfil. Eu vou abrir a memória de cálculo. Entrando no menu Cálculo, você encontra o Verificações
dos estados limites últimos. Eu clico. Tá vendo que não tá passando, ó, essas peças em vermelho aqui, ó. O banzo ali, ó, tanto superior quanto inferior, não tá passando. Eu quero saber exatamente o porquê. Eu clico em uma peça. Lembrando, né, que você está selecionando só esse pedacinho, mas a peça é inteira. Então, ele vai, uma vez você fizer uma alteração, ela vai equivaler para toda essa peça, tá? Ó. Então, eu clico e ele me abre a memória de cálculo. Notem que ele faz uma verificação completa, mas tem duas verificações da norma que não estão passando, ó. A resistência à tração e a resistência à flexotração. Ou seja, conforme lançou aquela carga pontual, ela está tracionando demais e o meu aço não está resistindo. E você consegue visualizar, ó, porque a compressão ela não tem, ó. Então ela está tracionando demais, ó. Então ele te dá até o item da norma que ele fez a verificação e que ela não está passando, tá bom? Mas olha que detalhe interessante. Eu posso pegar até outras peças, ó. Vou pegar essa daqui, ó. Essa aqui é uma outra verificação, ó. Ocorreu um erro. A esbeltez da barra é maior que a esbeltez limite. Veja que você abre aqui, ó, e ela não passou num item da norma. Eu não sei quem me perguntou sobre o espaçamento. Ah, lembra a cantoneira? Qual o espaçamento que o software vai colocar? Onde está aqui, ó? Espaçamento na direção longitudinal entre soldas ou outros elementos de ligação entre os perfis tem que ser de 0,248 metros a cada 24 centímetros, ó. O I é o espaçamento, tá vendo ali, ó? O I é o espaçamento entre elas, a cada 24 centímetros. Claro que vai ter diferença para cada uma. Vou pegar essa daqui, ó. O I dessa daqui, ó, é igual também, ó. É a mesma peça, né, ó. Então ele dá esse espaçamento na ligação, tá bom? Então notem que você tem, ó, a verificação, o passo a passo, ó. O passo a passo de cada uma, ó. Isto aqui é a memória de cálculo, né? Se ela passar ou se ela não passar, o software te indica. Lembra que vocês falaram, ah, e como eu visualizo se está comprimindo ou se está tracionando? Tá? Muito simples, o próprio relatório. Se eu clicar numa peça e ele escrever assim, ó, resistência à compressão ou resistência à tração, se não houver, ele diz, não foi feita a verificação. Ó. Por exemplo, essa daqui não deve estar comprimindo, ó. Resistência à compressão, ó. Agora a tração, ó. A tração está bem pouco, praticamente ela não traciona, ela só comprime, ó. Ó, compressão é maior do que a tração, tá bom? Então dá para ver diretamente, né? Notem um outro detalhe, ó. Então nós temos a memória de cálculo. Só rapidamente aqui, ó. Você pode gerar a memória de cálculo, ó. Essa aqui, ó, limite de esbeltez. Essa não está tracionando, mas ela está comprimindo, ó. Tá? Então você tem as verificações, né, ó. Um detalhe,
todos os relatórios, se você clicar aqui, ó, ver o relatório completo, tá vendo, ó? Uma vez que você clicar em ver o relatório completo, ele gera o relatório completo e você pode, ó, imprimir diretamente por aqui ou gerar arquivos de exportação em PDF, DocX, TXT, HTML ou RTF. Então, tem que clicar em ver o relatório completo, ele gera, você pode imprimir ou exportar. Bom, é uma primeira visualização de relatório. Nós vamos visualizar outros relatórios. Uma outra opção do software. Veja que essas barras estão em vermelho, porque eu não fiz o dimensionamento. Não fiz. Tá? Agora imagine o seguinte. Eu não fiz o dimensionamento, mas eu quero saber qual barra, qual perfil vai passar. O software me diz isso. Entrando no menu Cálculo, Verificar elementos, eu clico num perfil. Ó. Ele abre a visualização. Tá todos os perfis aqui da obra, perfil C, tá bom? Ó. Eu estou usando o 100 por 50 por 2. Ele não está passando. Todo mundo que tem um X vermelho não passa. Agora, todo mundo que tem um tique verde passa. Eu posso substituir esse daqui por qualquer outro que esteja verde? Pode. O software está te dizendo aqui, ó, que quem está verde está passando. Aí qual o melhor critério? O peso. Veja, esse aqui está passando. Ele pesa 4,53 quilos por metro. Esse aqui também está passando. Gozado, ele pesa o mesmo tanto. Então, ó, tanto faz esse como esse. Ambos vão passar e são praticamente idênticos, o mesmo peso. Se você selecionar aqui, ó, e der um aceitar, ele troca aquela barra, ó. Ela passa a ficar verde, ó. Então você pode pedir para o software, ó, fazer as verificações para você e você pode substituir ela, ó, tá? Claro, esse pórtico da frente eu exagerei lá no meio da barra, pus 3 toneladas pontual numa pior hipótese lá que acabou matando, né? Então por isso que ele está dando perfis muito grande. Mas veja, mesmo dando perfis grande, ó, ele dimensiona e me oferece, ó, opções para eu substituir. Uma vez que você substituir, ele vai levar em consideração, ó, essa substituição que você fez, ó. Então você tem, ó, essas possibilidades de ir alterando os perfis. É uma espécie de dimensionamento, tá? Então é uma espécie de dimensionamento que a gente faz quando a gente trabalha aqui dentro do software. Uma vez que você trocou um perfil, lembre-se de calcular novamente a estrutura, né? Para que ele leve em consideração o novo peso próprio desse perfil que você está colocando. Não é apenas substituir, né? Depois você tem que verificar as demais barras, tá? É um recurso que nós já visualizamos, né? Ó, lembrando aqui, ó, cálculo, verificar elementos. Veja que ele desabilitou. Ué, desabilitou por quê? Como a gente trocou perfis, eu tenho que calcular novamente para ele voltar a levar em consideração esses perfis que eu coloquei novos, tá bom? Então tomem cuidado, uma vez que você altera um perfil, tem que voltar a calcular
a estrutura para que ele leve em consideração este novo peso próprio de perfil. Porque aí vai dar uma nova reação, vai dar novos valores e você tem que levar em consideração esses novos valores, tá? Então não deixem de, uma vez que trocou uma barra, não deixem de voltar a calcular a estrutura. Então o software também dimensiona até mesmo pela opção de verificação. Nós temos outros resultados, rapidamente só para vocês visualizarem. Lembrando que eu calculei a placa de base. Se eu entrar aqui em ligação editar, ele vai me trazer a visualização dos resultados da placa de base. Dá um zoom no nó. Tá vendo ali, ó? Seleciona ele. Olha a mensagem que dá. Deve calcular a obra de novo, né? Mas eu não vou calcular para não perder tempo. É porque eu troquei o perfil, tá bom? Se eu não tivesse trocado, eu não precisaria. Clica e ele abre aqui para mim, ó, as opções do cálculo da placa de base, ó. Tá vendo? Ó. Essa é minha placa de base, ó, que ele dimensionou para mim. Tomem cuidado na hora de clicar, ó, você pode cancelar aqui, ó. Tomem cuidado para não pegar a imagem errada, ó, o item errado. Se você pegar aqui é o desenho do tirante, ó, tá vendo? Vai dar um zoom e pega o amarelinho quadrado, ó. Essa é a placa de base, tá vendo? Essa placa de base foi o software que calculou para mim, ó. Ele calculou, dimensionou, ó, tá me dando aqui, ó, os parafusos, o prolongamento. Todos os lápis aqui, ó, me permitem fazer edições, ó. Eu quero editar as dimensões da placa. É neste lápis. Largura, espessura, posições. Elas podem não ser centradas, elas podem ter balanços, ó. Eu quero alterar os enrijecedores. Eu quero tirar os enrijecedores ou eu quero acrescentar enrijecedores, ó. O software permite eu fazer esse tipo, ó, de introdução. Não ficou muito bom, né? Mas ó, só para critério de exemplo. Acrescentar mais um aqui, ó. Pronto. Ó. Tá vendo, ó? Então você tem aqui, ó, outro tipo de enrijecedor. Tá vendo? Ó. Então é esse lápis. Embaixo você tem o parafuso. O que é o parafuso? São os prolongadores, são os chumbadores, ó. Ó o comprimento dele, 45. Tá em prolongação reta, ó. Eu posso dobrar, fazer a 90, a 180. Ele vai aceitar, ó. Então temos aí, ó, essas opções dentro do software, tá bom? Tudo que você fizer de alteração, procura verificar logo em seguida. E aí ele vai te abrir o mesmo relatório das verificações, ó. No meu caso, todas as verificações estão passando, tá? Pode habilitar, ó, ver o relatório completo. E ele te traz aqui o relatório completo. Então, este botãozinho aqui, ó, é a visualização. Você tem o detalhamento dessa placa de base, ó. Este é o detalhamento da placa de base. Então, ele gerou o detalhamento levando em consideração até mesmo as minhas edições. Nós vamos aprender a gerar o desenho, tá? Esse aqui é o detalhamento que ele gera, mas depois vai gerar o desenho como um todo. Então, ó,
Você pode visualizar, ó, todas as placas de base. Dá um zoom para conseguir pegar, né? Ó, que às vezes o desenho fica pequenininho. Bom? Resultados, ó, rapidamente da fundação, ó. Só que aí tem que ir lá na aba fundação. Tá? E aí você enxerga as opções dos elementos de fundação editar. Bom? Só que a fundação ela não foi dimensionada, ela é dimensionada à parte. Para você dimensionar a fundação, você tem que clicar em cálculo dimensionar. Aí ele vai dimensionar ou somente verificar os seus elementos. Ó. A visualização ela também é bem simples. Quem está vermelho não passou, quem está verde está passando. Ó. E você tem uma visualização de cada elemento. Ó, esse bloco sobre estaca aqui, ele dimensionou, né? Ó. Você pode dimensionar de novo. Ó. Você pode verificar. O verificar gera o relatório. Olha só, verificar. Ele já disse, ó. Algumas verificações não foram cumpridas. Deseja ver o relatório? Sim, ele abre a memória de cálculo. Ó. São 3 páginas com as verificações e o porquê que não passou. No cobrimento, olha só, era para ter 5 centímetros e tem 4. É só aumentar o cobrimento. Nós já vimos onde altera o cobrimento, hein? Vamos ver a viga, ó. A viga passou, ó. A viga que eu criei passou. Olha que beleza. Vamos ver a verificação da viga, ó. Tá passando a viga inteira, ó. Também uma viga de 30 por 50 tem que passar, né, pessoal? E dá uma vista 3D, ó, do elemento já dimensionado e com a armadura. Seja o elemento de fundação qual for, ele vai mostrar para você, ó. Tá vendo ali, ó? E você visualiza essa opçãozinha, tá? Então, todos os elementos de fundação, você pode visualizar os resultados a partir de elementos de fundação, editar. Vou voltar aqui para a estrutura. Vocês visualizaram comigo que o software gera relatórios específicos em separados a partir da verificação. Mas você tem total possibilidade de gerar relatórios para a obra toda. Antes de gerar o relatório para a obra toda, eu aconselho vocês a entrar em configurações, estilo dos documentos e fazer a configuração do estilo dos seus documentos, colocando o tipo de letra que você quer, colocando o tamanho da fonte. Ele tem um local aqui, ó, chamado configuração do cabeçalho. Essa configuração do cabeçalho, ó, vou clicar. Ela permite que você coloque o seu logotipo. Ele traz um logotipo pré-definido. Você pode escolher nenhum ou de usuário. Se você pegar de usuário, ele vai abrir uma janelinha para você selecionar uma imagem. Aí você escolhe o seu logotipo. Ó, por exemplo, peguei o do Skype. Agora é meu logotipo. Tá bom? Configurou o documento, todos os relatórios serão gerados pelo menu Arquivo, Relatórios. Você tem uma janela de relatórios que vai funcionar da seguinte maneira. O melhor
A melhor geração de relatórios é você selecionando a partir de assuntos. Por exemplo, eu quero a lista de materiais. Então, ó, veja que está tudo habilitado, tá? Se você deixa tudo habilitado, é ruim. Ele gera um relatório muito grande, com muitos assuntos. O que eu faço? Desabilito aqui todos, ó. Pronto. E vou escolher só o que eu quero visualizar. No meu caso, eu quero a parte de lista de materiais. A lista de materiais está em estrutura, geometria, barras, tabela de ferro e tabela resumo. Esta é a lista de materiais do software, de perfis. Só vou gerar ela. Por quê? Porque é mais rápido. Então, só está habilitado, ó, tabela de ferro, tabela resumo. Aceito. E ele me traz aqui a tabela de ferro. Veja que ele gera a tabela, ó, com os perfis, o comprimento, o volume e o peso. Tá? Essa é a tabela de ferro. Lá embaixo, na última folha, aí nós temos a tabela resumo, que me traz, ó, o peso da estrutura. Tá bom? Então, se eu quero gerar desenhos, uma vez que eu for gerar desenhos, a primeira coisa que eu faço é configurar os desenhos. O padrão de folha, uma série de opções, as margens, tá? Eu posso fazer essa configuração pelo meu configurações gerais, desenhos, tá? Como eu fiz alterações, ó, eu vou só configurar de novo aqui para o padrão. Pronto. A janela vai abrir desta maneira, tá vendo? Ó? Aqui eu posso escolher um formato que eu queira trabalhar e posso até configurar as minhas margens. Eu gosto de selecionar um formato de papel a trabalhar e até retiro os outros formatos da lista e configuro apenas o formato que eu quero trabalhar. Coloco aqui principalmente as margens que eu quero trabalhar, ó, e fico já configurado, tá vendo? Ó? Então você escolhe, eu preciso escolher essa opção? Não, não precisa, você pode só diretamente selecionar e ele gera, tá? Ó, vou dar um aceitar. Como eu gero os desenhos? Ó, arquivo, desenhos. Ó. Lembrando que o Metallicas ele é um software de cálculo, não é um software para detalhamento. Tá? Então, ele não faz detalhamento dos perfis. Ele é um software que vai gerar desenhos. Softwares de detalhamento é o Tecla, é o Tecnometal, são softwares de detalhamento. O software aqui é um software de cálculo que gera desenhos dos perfis que estão na obra. Esses desenhos não são desenhos ricos. Eu vou gerar aqui os desenhos. Vou clicar primeiramente no sinal de mais. E quais desenhos você pode gerar? Nós podemos gerar desenho da planta da fundação, da estrutura, das ligações. Vou começar com as ligações. Ó. Desenho de ligações. Aceito. Se você tiver um carimbo, tá vendo aqui, ó, carimbo, você pode buscar o seu carimbo. Basta clicar em carimbo, logo em seguida no sinal de mais, e você vai buscar o seu carimbo. O software tem dois carimbos, o CIP e o Telecomunicações. Aceito.
E vou gerar esse desenho de ligações. Como eu coloquei o carimbo, ao clicar em aceitar, ele vai pedir para eu gerar as informações do meu carimbo. Qual é o nome? É o do Wagner, ó. A data, hoje é dia 3 de fevereiro de 2020, assim sucessivamente, ó. Deu aceitar, ele vai gerar aqui, ó, o desenho das ligações. Quando ele abre realmente desta maneira. Clica ali, ó, em detalhe de todos os desenhos e ele abre o detalhe das ligações, tá? Tá vendo ali? Se você quiser, ó, você pode dar uma ajustada pelo mover. Ó, pode mover os desenhos, ó, para deixar eles melhores, ó, bem melhor apresentado na hora de fazer a impressão, ó. Tem até a quantidade aqui, ó. Uma vez que você introduz aqui, ó, esse desenho, caso você queira enviar esse desenho para o AutoCAD, é bem fácil, ó. Primeiramente, só mostrando aqui, ó, o carimbo, né, que eu preenchi. Tá vendo, ó? Tá? Ó, Wagner, a data. O ideal é você pôr o seu carimbo, tá bom? O ideal é você realmente trabalhar com as opções do seu carimbo. Tá? Ele gerou aqui. Para mandar para o AutoCAD, imprimir todos. Escolhe um lugar onde você quer salvar o seu desenho, ali na pastinha amarelinha. Eu vou salvar na área de trabalho e vou pôr aqui, ó, ligações. Mostrar o arquivo com o programa associado, aceito. Aí virou um desenho do AutoCAD, ó. Deixa só ele terminar de abrir aqui. Ou ele nem abriu. Deixa eu buscar ele, então. Acho que nem... Aqui já tinha uma outra ligação, ele deu tilt. Já tinha um desenho de ligações lá. Tá aqui, ó, desenho do AutoCAD. Todos os desenhos, ó, você pode gerar os desenhos. Então já gerei o de ligação. Quero gerar o desenho da fundação. Ó, ele vai gerar o detalhamento da fundação. Detalhamento da fundação. Aí você pode, ó, organizar os seus desenhos, ó. E mandar para o AutoCAD. Agora, quando o desenho é da estrutura. Quando ele gera a opção do desenho da estrutura, você tem duas opções. O eixo, a visualização da geração do desenho em eixo, que é essa visualização de barras. Ou do perfil real, que aí é um desenho do perfil real que está aqui sendo apresentado. Eu vou começar pela eixo, ou seja, as barras realmente desenhadas unifilar. Eu vou colocar o tipo de perfil, o nome do tipo de perfil, o comprimento das barras. Notem que eu posso introduzir opções. Também posso introduzir coeficientes, flechas, as informações que eu desejar. A escala que eu quero trabalhar. E clico em aceitar.
Ele vai gerar para mim, ó, o desenho unifilar da estrutura. E me apresenta essa opção clicando em detalhe de todos os desenhos. Essa é uma geração dos desenhos dentro do software, ó. Então ele vai trazer lá o nome do perfil, os comprimentos, o tamanho dos textos, né, a fonte, essas coisas a gente até consegue trocar dentro da própria geração de desenhos, tá? Dentro lá da geração de desenhos, a gente pode fazer esse tipo de alteração.